Olá, olá, tudo bem, pessoal? Aqui é o Personal Davi e eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre um vídeo que eu fiz com a minha amiga fisioterapeuta, Paloma. Então é o seguinte, dá o curtir aqui já no vídeo, aproveita, se inscreve aqui no canal, porque esse vídeo, assim como os outros, tem bastante informação e uma riqueza também de detalhes para você sobre o que a gente falou, né? Então a gente falou sobre core, sobre sobrepeso, como é que o sobrepeso e a obesidade pode interferir aí e machucar articulações, as dores, tá bom? Acompanhe o vídeo aqui, foi um bate-papo muito bacana e eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. E sendo assim, compartilha para que mais pessoas consigam ver e cheguem nelas também essa informação. Fica com o conteúdo aí e até mais. Meu nome é Paloma, sou fisioterapeuta, trabalho com postura há muitos anos, não vou falar quanto tempo porque não quero falar da minha idade, não é? Mas trabalho com postura, com RPG, com liberação miofascial e hoje a gente vai falar um pouquinho dessas coisas com vocês. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. O core ele é formado principalmente, como o Davidson já falou, pelos músculos abdominais. A gente tem uma casa, é um cinturão de força. Em cima a gente tem o diafragma, embaixo, que é o teto, o chão, o assoalho pélvico, transverso é a parede da frente, o transverso do abdômen, o oblíquo é a parede lateral e o multífido lá atrás, nome esquisito, né? Ele é lá atrás que faz a parede posterior. Então a gente tem esse cinturão de força que funciona como um estabilizador da tua coluna. A partir do momento que você tem essa musculatura forte, você vai ter uma estabilização da tua coluna. Tá? Então, na verdade, a gente precisa estabilizar e fortalecer o core para que você tenha uma melhora postural, uma melhora da dor, principalmente da lombar, e um ajuste postural também, e a consciência do corpo também, tá? O multífido, ele é uma musculatura que está mais profunda na coluna e que a gente às vezes não consegue muito acessar com um fortalecimento simples, né? Então a gente precisa de alguns exercícios de equilíbrio também, que vão estimular essa musculatura mais profunda e trazer essa estabilização que a gente precisa. Ainda pegando o gancho da conscientização corporal, é importante a atividade física justamente para você conseguir entender o seu corpo no espaço. A partir do momento que você começa a fazer exercício, você começa a entender o movimento e como fazer esse movimento de forma correta. Ao passo que se você é sedentário, você não consegue entender o movimento do teu corpo, e isso vai gerando uma fraqueza muscular que leva a dor, que leva a alteração postural, enfim, tudo isso. Então é super importante fortalecer e também ter essa consciência do que o corpo promove, como ele funciona e como ele move, e o movimento é importante. O índice de massa, o normal geralmente é de 20 a 25, abaixo disso você está abaixo do peso, de 25 até 30, eu acho, peso, e de 30 para cima você está na obesidade. E aí a gente tem as classificações também. O que acontece, que eu vejo muito, é que as pessoas falam, ai, mas é que eu não tenho tempo de aquecer, então eu vou e já corro direto. E não alonga depois, enfim, aí acaba gerando todo um processo. Mas é importante demais o aquecimento, muito importante. Muita gente que começa a fazer atividade física chega pra gente, para fisioterapia, falando: "Ah, eu comecei a fazer corrida e comecei a sentir dor no calcanhar, dor no meu pé, no tornozelo", enfim. O que acontece? Pelo que o Davidson estava falando do IMC, se você está acima do peso, muito acima do peso, você tem uma sobrecarga, principalmente quando você ganha peso rápido. E as principais articulações que vão ser lesionadas são joelho, tornozelo, né? Então, pé, calcanhar. Isso faz com que você comece a inflamar. Então, tem uma inflamação dessas regiões, tá? Então, o que a gente tem? Todo músculo tem um envoltório. Ele é envolvido por uma substância que é chamada de fáscia. Essa fáscia, ela promove o deslizamento entre os músculos e ela dá uma potência. Então, a partir do momento que você tem uma fáscia funcionando de uma forma
ideal, você tem uma liberação, o músculo vai funcionar de uma forma certa e o movimento sai muito melhor. A partir do momento que você está acima do peso, e principalmente se você ganhou peso rápido, essa musculatura, né, esse envoltório fica muito tensionado. E é o que a gente chama de fasciite plantar. Então, assim, a fasciite é a inflamação dessa fáscia, que é o que envolve o músculo, tá? O que acontece, principalmente ao pisar nessa região do calcanhar, principalmente a parte interna do calcanhar, toda a sola do pé, ela fica dolorida. Então, quando você faz um movimento, o cansaço é muito rápido, você cansa muito mais fácil, porque você tem que usar muito mais a musculatura, e o movimento não sai de forma adequada. Então, a atividade fica prejudicada. Então, muita gente chega pra gente, eu comecei a correr, só que eu tive que parar porque eu fiquei com dor no pé. Então, aí a gente trata, estimula, né? Então, a gente trata a princípio, com os aparelhos, para desinflamar isso, e começa a ensinar como trabalhar essa face de forma correta. Então, a gente tem muito recurso de bolinha de tênis, de fortalecimento da musculatura mesmo de tornozelo e de propriocepção em superfícies instáveis para que você consiga um equilíbrio do corpo todo. Porque a dor no pé vai promover uma lesão, uma alteração postural global. Então, desde a cabeça até o pé. Tá? Então, toda dor gera alterações posturais. Então, a gente precisa corrigir desde o começo, então, com aparelhos anti-inflamatórios, para dor, enfim, para ter essa melhora postural também. E, consequentemente, emagrecer. E dentro da fisioterapia, a gente tem várias formas de abordar. Uma delas é a RPG, né, a Reeducação Postural Global, que faz com que você tenha essa consciência corporal e entenda o quanto o abdômen, o core, é importante nessa estabilização. Tem exercícios específicos, a gente tem busca alguns aparelhos de eletroterapia quando tem dor, que é ultrassom, o TENS, interferencial, enfim, laser. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para abordar e para ensinar o paciente, a princípio, para depois ele ir para uma atividade física, que aí encaminha para o Davidson. A gente pega bastante a entorse em inversão, que é o torcer o pé para fora, né? Porque o maléolo, que é uma estrutura óssea que a gente tem no tornozelo, o de fora, né, o de lateral, ele é muito mais para baixo. Então, o que acontece? A tendência é virar para baixo, né, em relação ao de dentro. Então, o que acontece? A gente pega muito entorse, que as pessoas vêm com ligamento, às vezes, machucado. Tem gente que faz cirurgia, coloca placa, enfim, porque fraturou. E o que a gente acaba abordando é bastante fortalecimento dessa região, de uma forma correta, para a pessoa entender o que é o movimento do pé, treino de marcha, como colocar o calcanhar e a ponta do pé e fazer esse movimento do pé, e exercícios proprioceptivos para evitar torcer de novo. Uma vez que você torce, suponhamos que não tenha nenhuma lesão. Uma vez que você torce, você fica predisposto a torcer. É como se um elástico estivesse desgastado. Então, ele tem a tendência a torcer, principalmente na corrida. Fazer curva, ele vai virar. Se não tiver um suporte muscular, um suporte de propriocepção, vai virar cada vez mais até uma lesão completa de um ligamento. O ligamento de fora, ele é muito mais, eu não diria frágil, mas é que o ligamento de dentro é muito forte, que é o deltoide. Exatamente, exatamente. É muito raro, a gente nunca pega, pelo menos eu peguei acho que uma vez uma lesão em eversão, mas por um acidente. Condromalácia, esse termo já é antigo, hoje já mudou, não é mais condromalácia, é condropatia. Eles mudam agora. Então, assim, a condromalácia, a condropatia, ela começa com... Então, o que é? A patela, que é essa parte anterior do joelho, né? A maioria das pessoas que têm condropatia, elas têm uma dor anterior no joelho, né? Uma dor anterior. Então, na parte da frente do joelho.
Isso. O que acontece? A patela, né? E tem o côndilo femoral. No grau 1 da condropatia, a gente tem um amolecimento dessa cartilagem pelo atrito. Aí a gente vai aumentando. Grau 2, você já não tem mais o amolecimento, já tem a parte óssea, né, batendo osso com osso. E no grau 3, 4, a gente acaba tendo um pouco de erosão, ou seja, uma lesão óssea mesmo, e microfraturas. Então, o que acontece? Geralmente, você comentou da sua esposa, de uma cliente que você tem, as mulheres são mais predispostas pelo fato de ter uma pelve mais larga, ou seja, o quadril é mais largo, a tendência é jogar mais peso na parte interna do joelho, e isso não fica tão equilibrado. E aí você acaba usando uma musculatura mais de um lado do que do outro e força justamente a parte anatômica. Exata, e aí acaba fazendo o atrito. Não que homens também não tenha. Tem, acontece, mas só que mulher é mais predisposta exatamente pela anatomia da mulher. E em geral a dor é anterior, mas tem gente que não sente dor e descobre em algum exame, alguma vez na vida, que tem a condropatia. É que se ela começa a cometer mesmo osso com osso, tem erosão, microfratura, aí começa a dar dor. E em geral, então imagina, se uma mulher que já tem essa diferença anatômica pela pelve, o quadril já ser mais largo, uma rotação mais interna do joelho, né, para dentro. O que acontece? Se ela engorda de uma forma muito rápida ou vai aos poucos engordando, a sobrecarga é ainda maior. Então, por isso que o ideal é manter o peso, né? Fazer atividade física, fortalecer e identificar onde que está mais fraco para fortalecer e deixar essa patela mais alinhada com o côndilo femoral, né? Que é a parte de baixo do fêmur. A gente, na físio, quando a pessoa vem com dor ou que descobriu que tem a condromalácia, que tem essa alteração anatômica, a gente vai trabalhando essa musculatura dentro do que a gente tem de recurso aqui de fortalecimento, com carga, enfim. Ensina a forma correta de pisada, né? Muita gente acaba colocando palmilha, dependendo de como tá a pisada, até mesmo para fascite, para a própria dor no joelho, a condropatia. E depois a gente encaminha para atividade física, para seguir, depois das nossas orientações, para seguir de uma forma correta